Isso nunca aconteceu antes. Armas ucranianas direto do desfile para a libertação de Donetsk. A Ucrânia está preparando um novo avanço, um ataque direto ao centro da cidade. Um sinal direto para Putin. Você precisa ver isso. Zelensky colocou um ponto final, um novo plano de paz. Europa e EBIA uniram forças pelo objetivo principal, a reta final no caminho para o fim da guerra. Os primeiros detalhes. Enquanto isso, mais uma notícia chocante. A Ucrânia e a Grã-Bretanha estão criando uma nova aliança como o mundo nunca viu. Londres terá acesso a tecnologias de IA ucranianas que já estão nascendo diretamente da experiência de guerra. Uma nova realidade, o aperto de mão fatídico de Zelensky e Burnham. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Roots e estamos começando. Algo assim nunca aconteceu antes. Armas ucranianas voaram diretamente do desfile em Kiev para libertar Donetsk. Vários drones atacaram simultaneamente os mastros russos na praça principal de Donetsk, entregando, ao mesmo tempo, informações à resistência de Donetsk. A festa dos ocupantes acabou. O dia da cidade pode seguir o cenário ucraniano. As forças da Ucrânia avançam sobre áreas que os russos achavam seguras. Mariupol. Entre a 1h e as 3h da manhã, várias explosões foram ouvidas na cidade. Preliminarmente, estacionamentos de veículos no distrito de Kalmiuski, ao longo da rodovia de saída para Donetsk, foram atingidos. E tudo isso exatamente no momento em que Putin desenha novamente no mapa uma data em que a Rússia supostamente deveria tomar todo o Donbas. Mas o problema é que essa data já soa como um despertador quebrado. O Kremlin a adia repetidamente. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, desde o início da guerra em grande escala, já houve 15 desses prazos e o exército russo não cumpriu nenhum deles. Agora, o novo prazo é 31 de dezembro de 2026. Mas os analistas americanos consideram que este plano também não é realista. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, continua a estabelecer prazos irrealistas para que os militares russos capturem toda a região de Donetsk, provavelmente, em parte devido à sua falta de compreensão das realidades do campo de batalha. A nova realidade é dura como nunca. Os ataques ucranianos estão atingindo cada vez mais profundamente as posições e instalações russas na região ocupada de Donetsk. Portanto, parece que o ditador deveria preparar um plano de capitulação em vez de um plano para uma vitória estrondosa. Você precisa ouvir isto. Volodymyr Zelensky apresentou um novo plano de paz, desenvolvido em conjunto com representantes do presidente do Zelensky e da Europa. A informação foi divulgada pelo jornal The Times. Segundo o chefe de Estado, a versão atual do plano baseia-se em 3 pontos principais. Primeiro, a cessação total das hostilidades. Em seguida, as partes devem retirar simultaneamente as suas tropas da linha de frente atual, criando uma zona tampão especial. Além disso, essa ideia, segundo o líder ucraniano, veio justamente do ZEUA. Mas o mais interessante começa agora. Esse território pode receber um status econômico separado e o controle sobre ele seria transferido para uma terceira parte. Ou seja, nem a Ucrânia nem a Rússia teriam diretamente controle total sobre essa zona. E há mais um ponto fundamental, o futuro papel da UE e da OTAN. O documento deve definir passos concretos para essas estruturas. Há ainda algumas ideias do lado americano, pelo que sabemos. Eles querem encontrar o momento certo para apresentá-las. Estamos aguardando por elas. Será que essa estrutura pode se tornar a base para um fim real da guerra? Por enquanto, não se sabe ao certo. Portanto, continuamos acompanhando de perto. A Ucrânia e a Grã-Bretanha lançam uma nova aliança tecnológica. Londres obterá acesso sem precedentes aos desenvolvimentos de IA ucranianos. De acordo com o acordo, a Grã-Bretanha e a Ucrânia colaborarão em projetos piloto, incluindo a tecnologia de uso de cabos de fibra óptica, como sensores baseados em inteligência artificial para a proteção de instalações militares, bem como a pesquisa de chips de inteligência artificial de baixa potência para drones e sistemas autônomos. O governo britânico declarou que a cooperação se concentrará inicialmente em projetos de defesa e segurança nacional, reunindo pesquisadores, engenheiros, empresas de tecnologia e especialistas militares de ambos os países.
Portanto, Londres torna-se o primeiro parceiro internacional a ter acesso aos laboratórios ucranianos Vingadores. O valor reside no fato de que a Ucrânia está, na verdade, alimentando sua inteligência artificial com a experiência real da guerra. Os laboratórios Avengers Labs criaram, com base em um enorme conjunto de dados, cerca de 5 milhões de imagens anotadas do campo de batalha. Uma parte significativa dessa informação foi retirada do nosso sistema Delta, que ajuda a visualizar a situação no fronte em tempo real. Câmeras e sensores registram tudo o que acontece no campo de batalha, desde tanques e artilharia até drones e outros alvos militares. Começa o chocante. Enquanto o Kremlin ameaça o mundo com armas nucleares, a Ucrânia aproxima-se cada vez mais da própria infraestrutura na qual Moscou aposta como seu escudo estratégico. Sarmat na mira. Drones ucranianos cercaram o covil do míssil balístico intercontinental russo. Os ataques nunca foram tão precisos e dolorosos. Veja mais detalhes sobre a nova tática dos nossos já a seguir. O Sarmat nuclear sob fogo. Drones ucranianos chegaram onde Moscou definitivamente não esperava. Sob ataque estava Plesetsk, o principal cosmódromo militar da Rússia, onde o míssil balístico intercontinental Sarmat foi testado e de onde são lançados veículos espaciais militares. Este não é apenas mais um objeto militar no interior da Rússia. Plesetsk tem importância estratégica para a máquina militar russa. É daqui mesmo que Moscou realiza lançamentos de foguetes e coloca em órbita dispositivos que operam em prol do sistema militar russo. E agora os drones ucranianos chegaram até aqui. Nas imagens divulgadas, é possível ver uma fumaça em grande escala sobre a área do cosmódromo. Se a informação sobre o ataque for confirmada, será um sinal muito eloquente para o Kremlin. Até mesmo um dos objetos estratégicos mais remotos da Rússia não pode mais se sentir inalcançável. Moscou tradicionalmente gosta de demonstrar sua inalcançabilidade, escondendo objetos estratégicos a centenas e milhares de quilômetros da fronteira ucraniana. E agora, os drones ucranianos mostram mais uma vez que a geografia deixa de ser uma garantia de segurança para eles. Incêndios e explosões são registrados em várias regiões da Federação Russa, portanto surge a pergunta no Kremlin: onde mais os drones ucranianos podem aparecer e qual objeto estratégico eles escolherão a seguir? E o pior para Moscou é que o simples aparecimento de drones ucranianos perto de tal objeto demonstra que a retaguarda russa já não parece aquele bastião inexpugnável que tentaram mostrar durante anos. O Sarmat deveria garantir força ao Kremlin, e agora até o cosmódromo onde ele foi testado acabou sendo atacado. E agora na Rússia começaram a esconder os seus próprios armazéns. A Ozon removeu do acesso público os endereços de 56 instalações logísticas russas de uma só vez. Parece que, após os ataques à sua infraestrutura, o maior marketplace russo percebeu de repente uma coisa simples. Se um endereço pode ser encontrado na internet, ele também pode ser encontrado por um drone ucraniano. Anteriormente, na base de conhecimento aberta da Ozon, os vendedores podiam ver sem problemas os nomes dos armazéns, endereços exatos, coordenadas, contatos e até mesmo as rotas de acesso. Agora, para as instalações russas, esses dados desapareceram. Além disso, os centros logísticos estrangeiros da empresa em Astana, Almaty, Minsk e Yerevan permaneceram com endereços e rotas. E isso é particularmente interessante no contexto dos ataques à infraestrutura logística da Ozon. Após os ataques às instalações do marketplace, foram relatados incêndios em grande escala em vários pontos da Rússia, e a própria empresa passou na prática para o modo de endereço do armazém apenas mediante solicitação. Agora, os vendedores devem obter os dados exatos através da sua conta pessoal ou do serviço de apoio ao cliente. A Ozon justifica isso como uma atualização das informações de referência, mas parece bastante simbólico. Até pouco tempo atrás, os endereços dos armazéns russos estavam disponíveis publicamente e agora decidiram escondê-los. Ou seja, o marketplace russo, ao que parece, começou a tratar a sua própria logística como um segredo estratégico. Mas não adiantou. No Daguestão, após um ataque, um enorme complexo logístico da empresa no Parque Industrial de Tyuby pegou fogo. A fumaça do incêndio podia ser vista a mais de 10 quilômetros de distância. Trata-se de uma instalação com cerca de 130 mil metros quadrados que era um dos importantes centros logísticos da Ozon no norte do Cáucaso. Por ele passavam volumes significativos de mercadorias e pedidos, e o próprio complexo era visto também como um hub regional para entregas em direção ao Azerbaijão e ao Irã. E este já não é um caso isolado. Após os ataques, surgiram problemas em instalações da Ozon em várias regiões da Rússia, desde Orenburg e a região de Samara até os territórios de Krasnodar e Stavropol e a Adiguésia. A rede logística do marketplace russo está cada vez mais no centro das atenções dos ataques ucranianos.
O Ministério da Defesa da Ucrânia enfatiza: tais instalações não são importantes apenas para o comércio civil. Nos armazéns podem estar guardados bens de dupla utilização, eletrônica, equipamentos e componentes que o exército russo é capaz de utilizar. Portanto, os ataques à logística criam problemas adicionais de abastecimento para a Rússia. Parece que a Ozon já entendeu o princípio principal da nova logística russa. Se esconder o endereço não significa esconder o próprio armazém, especialmente quando ele tem uma área de 130 mil metros quadrados e, após um ataque, se transforma em um farol visível a dezenas de quilômetros de distância. E isso ainda não é o fim. Zelensky enviou um aviso à Rússia que pode fazer com que o Kremlin perca a vontade de rir. Os flamingos ucranianos devem passar o inverno na Rússia. O presidente declarou que os mísseis de longo alcance ucranianos devem deixar de ser um fenômeno raro e se transformar em uma arma de massa. Segundo Zelensky, o complexo industrial de defesa ucraniano já produz milhões de drones FPV e projéteis, dezenas de milhares de robôs terrestres, drones marítimos e armas de longo alcance. E agora a aposta é na escala da produção de mísseis. Separadamente, o presidente mencionou o míssil de cruzeiro FP-5 Flamingo, e sua formulação para o Kremlin é o mais transparente possível. Esses mísseis devem se tornar uma ave em massa que voará regularmente para o território russo. Ou seja, já não se trata de ataques isolados, mas de um aumento na sua quantidade. É interessante notar que até mesmo as estatísticas russas demonstram indiretamente o aumento da intensidade desses ataques. Segundo cálculos da publicação russa Agentstvo, desde o início do verão, o Ministério da Defesa da Federação Russa afirmou ter supostamente abatido pelo menos 57 flamingos. Para comparação, nos meses anteriores, o lado russo relatou 31 desses mísseis. E a geografia desses ataques também fala por si mesma. Entre os alvos declarados estão o Centro de Foguetes e Espaço Progress em Samara, o VNIR Progress em Cheboksary, a fábrica Chaitan Barricade em Volgogrado e a empresa Avitec em Kirov. Ou seja, os mísseis ucranianos já estão buscando alvos que não são nada aleatórios. E agora Zelensky praticamente anunciou a próxima fase. Flamingos não devem se tornar uma espécie rara, mas sim uma ave comum que passa o inverno na Rússia. Parece que a indústria de defesa ucraniana está se preparando para aumentar não apenas a quantidade de drones, mas também o alcance e a escala dos ataques com mísseis. Para a retaguarda russa, isso significa uma coisa simples. Se antes o Kremlin podia esperar que os mísseis ucranianos de longo alcance fossem casos excepcionais, agora Kiev fala abertamente sobre sua produção em massa. E se os flamingos realmente se tornarem um bando, a retaguarda russa terá que mudar muito seriamente suas noções de segurança. Agora, oficialmente, o exército russo está atolado em problemas. As perdas estão aumentando, há novos fracassos na frente de batalha, e está ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas para a guerra. E é aqui que a parte mais interessante começa. Moscou já está procurando novos combatentes a milhares de quilômetros de suas fronteiras, enquanto tenta substituir a realidade inconveniente por belas imagens de vitórias. O que está realmente acontecendo com o exército russo e por que está ficando cada vez mais difícil para o Kremlin esconder isso? Continue assistindo. O exército russo passou por um verão sombrio, ou melhor, não passou. Os números para o Kremlin parecem impressionantes. Segundo o The New York Times, em apenas um mês, as tropas russas podem ter perdido 42.860 soldados entre mortos e feridos. Este é o maior índice desde janeiro de 2025 e um dos maiores de todo o período da guerra em grande escala. E é aqui que o pesadelo começa para Putin. O exército russo continua a lançar pessoas na guerra, mas a questão já não é apenas quantas a Rússia é capaz de perder, mas sim por quem ela substituirá essas pessoas. Segundo estimativas de especialistas, as perdas totais do exército russo podem estar se aproximando de 1,5 milhão de pessoas, e a reserva de reposição, ao que parece, começa a apresentar sérias rachaduras. Mas o momento mais revelador é que, diante dessas enormes perdas, a Rússia não obteve o resultado esperado no campo de batalha. E como se isso não bastasse para eles, a Ucrânia anunciou um dos sucessos territoriais mais notáveis do último ano. Drapati relatou uma contraofensiva relâmpago das Forças Armadas da Ucrânia. Na direção sul, cerca de 780 quilômetros quadrados e 26 assentamentos retornaram ao controle ucraniano. Enquanto isso, no norte da região de Sumy, os ocupantes lançam diariamente pequenas unidades de infantaria de 1 a 3 soldados na batalha. Eles tentam se infiltrar entre as posições ucranianas, praticamente jogando uma loteria mortal com a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, os russos são ajudados pela grama alta, que em alguns lugares chega a mais de 2 metros. Por causa disso, é mais difícil detectar pequenos grupos a tempo.
A situação não é melhor para os ocupantes na região de Kharkiv. Os militares russos tentaram avançar no norte da região, mas as forças ucranianas os detiveram. E em seguida, em Moscou, parece que decidiram compensar a falta de sucessos da sua maneira favorita, com declarações de vitória. O Ministério da Defesa russo anunciou a suposta captura de Kudeivka e até a chamou de porta de entrada para Kharkiv. Mas há um problema: os russos não controlam Kudeivka. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os combates continuam lá e os ocupantes não estabeleceram nenhuma posição estável na localidade. Ou seja, as portas para Kharkiv existem por enquanto principalmente nos relatórios russos. Os ocupantes também não conseguiram avançar na direção de Kupiansk. Os militares ucranianos mantêm posições na periferia sul da cidade. Na direção de Sloviansk, os russos também tentaram romper, mas foram repelidos. E perto de Konstantinivka, os militares ucranianos limparam recentemente a área de batedores russos. Este verão tornou-se um golpe duplo para o Kremlin. O exército russo perdeu dezenas de milhares de pessoas enquanto a Ucrânia ao mesmo tempo reconquistava território. Se essa matemática da guerra continuar, Putin enfrentará uma questão cada vez mais urgente que não pode ser resolvida com mais uma leva de contratados. Por quanto tempo mais a Rússia conseguirá pagar pela guerra com vidas humanas antes que o preço se torne insustentável? A linha de montagem de perdas russa já está claramente sem gente própria, então Moscou está caçando nova carne de canhão muito além das fronteiras da Rússia. Agora, os recrutadores russos estão trabalhando ativamente na África. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, quase 3.000 cidadãos de 37 países africanos já foram atraídos para o exército russo. Mas as perdas são ainda mais eloquentes. Quase 500 dos recrutados já morreram. Sabe-se de 486 mercenários africanos que pagaram com a vida pela guerra de Putin. Outros 35 cidadãos de 17 estados africanos estão em cativeiro ucraniano. A Rússia, ao que parece, decidiu transformar a guerra em um verdadeiro recrutamento internacional. A maioria dos mercenários vem do Quênia, Egito, Camarões, Gana, Nigéria, Uganda, Argélia e Mali. E Moscou, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, utiliza para isso todo um conjunto de esquemas, desde atrair pessoas com promessas de trabalho civil ou estudos até promessas de grandes pagamentos, cidadania russa e outros privilégios. E então, o conto de fadas sobre o trabalho termina muito mais rápido do que o contrato. Em muitos casos, estrangeiros são forçados a assinar documentos militares em russo, sob ameaça de deportação ou até mesmo de prisão. Ou seja, o Kremlin procura pessoas onde é mais barato, prometendo uma coisa e enviando-as para um lugar completamente diferente. E isso é particularmente revelador no contexto das enormes perdas do exército russo. Enquanto Moscou continua jogando pessoas no moedor de carne, a geografia de sua reserva de mobilização já se expande até a África. Parece que está cada vez mais difícil para Putin encontrar voluntários suficientes para lutar por suas ambições imperiais. Por isso, os recrutadores russos partiram em busca de novos soldados a milhares de quilômetros do Kremlin. E agora no Kremlin parece que decidiram assumir a frente de batalha com a ajuda de inteligência artificial. Bem, de alguma forma. A propaganda russa está usando cada vez mais vídeos duvidosos para criar uma imagem de vitórias grandiosas do exército russo. O problema é que parte dessas evidências pode ser simplesmente gerada por algoritmos. O Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos chamou a atenção para toda uma campanha de informação do Kremlin. O Ministério da Defesa russo e os blogueiros pró-guerra, Z-bloggers, exageram sistematicamente os sucessos dos ocupantes. E após a visita de Andrei Belousov ao agrupamento russo, eles chegaram a anunciar a captura de Ribalsk e de outros 19 assentamentos durante a campanha de verão. Em seguida, entraram em cena as chamadas provas. Um blogueiro russo pró-guerra publicou vídeos nos quais militares com bandeiras russas supostamente estariam perto de Oleksandrivka e Ruliaipole. Parece impressionante. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra pede que não se acredite precipitadamente nas imagens. Analistas acreditam que parte desses materiais pode ter sido criada ou alterada com o uso de inteligência artificial. Outros vídeos podem, na verdade, ser imagens antigas que a propaganda russa simplesmente apresentou como se fossem recentes. Ou seja, se não há um avanço real, parece que decidiram criá-lo artificialmente. E aqui a propaganda russa atinge um novo nível de absurdo. Enquanto o exército russo tenta provar seus sucessos no fronte real, o Kremlin cria um fronte digital paralelo. Nele é possível capturar cidades que os russos não controlam de fato, desenhar vitórias e convencer o próprio público de que a defesa ucraniana estaria supostamente desmoronando. O único problema é que a IA pode desenhar qualquer imagem, mas ainda não aprendeu a manter um território real no lugar dos soldados russos. O Kremlin pode ter uma surpresa muito desagradável.
A Ucrânia está aumentando rapidamente suas capacidades de longo alcance, drones, balística e novos meios de ataque capazes de chegar onde Moscou até agora se sentia inalcançável. A retaguarda russa já está deixando de ser uma retaguarda, mas o mais interessante ainda está por vir. A Ucrânia está preparando armas que podem forçar os ocupantes a mudar completamente sua abordagem em relação à guerra. O que exatamente já está sendo preparado para o fronte e qual pode ser o golpe final? Veja a seguir. O fronte mudará a ponto de ficar irreconhecível. A Ucrânia está preparando uma resposta às bombas planadoras, Kaabs, russas. Os testes da bomba aérea guiada Viryuvar, niveladora, foram concluídos. E agora isso já não é apenas um desenvolvimento promissor. Os militares ucranianos estão oficialmente adquirindo a nova arma e, o mais importante, a Viryuvar, foi criada justamente para reduzir a vantagem russa no uso de bombas aéreas guiadas. E isso é apenas o começo. Na Ucrânia, cerca de 10 novos modelos de armamento aéreo de alta precisão estão sendo desenvolvidos em paralelo. Ou seja, não se trata mais de apenas uma bomba experimental, mas de toda uma linha de desenvolvimento que pode mudar o equilíbrio de forças no ar. As forças aéreas ucranianas já realizaram centenas de missões para testar novos sistemas de armamento. A Rússia conseguiu aumentar o ritmo de uso de bombas aéreas guiadas, Kaabs. Se antes se tratava de cerca de 180 bombas aéreas por dia, agora as tropas russas já utilizam mais de 300. É precisamente por isso que a tarefa ucraniana soa o mais ambiciosa possível, não apenas alcançar o inimigo em quantidade, mas equilibrar a situação em termos de qualidade e, finalmente, obter a sua própria vantagem. E agora quanto às características impressionantes. O equalizador recebeu uma ogiva pesando 250 kg e seu alcance de aplicação declarado é de 10 a 130 km. Ou seja, a aviação ucraniana ganha a capacidade de realizar ataques a alvos muito além da linha de frente, não se limitando à linha de combate imediata. Outro ponto importante é o preço. A bomba planadora ucraniana é quase 3 vezes mais barata que a JDAM americana. E isso significa que na guerra moderna não importa apenas o poder de uma arma individual, mas também o quão massivamente ela pode ser produzida e aplicada. E isso não é tudo. A chantagem com mísseis russos pode pela primeira vez encontrar um sistema que mudará as regras do jogo. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está trabalhando no Freya, um complexo que deve dar uma resposta a uma das ameaças mais complexas da guerra, mísseis balísticos. Se o plano dos desenvolvedores funcionar, Moscou perderá uma vantagem importante, a possibilidade de contar com a escassez de meios de interceptação ucranianos. Hoje, a balística é um dos problemas mais caros para a Ucrânia. O principal fardo da interceptação desses alvos recai sobre o Patriot, mas esses sistemas usam mísseis caros, cujos estoques não podem ser repostos instantaneamente. A Rússia pode tentar jogar exatamente com isso, lançar mais mísseis, forçando a defesa aérea ucraniana a gastar interceptadores escassos. O Freya tem como objetivo propor um modelo diferente, tornar a defesa antimísseis mais acessível para escalonamento. E esta não é uma história sobre um único míssil. A parte ucraniana está desenvolvendo seu próprio interceptador, o FP-7X, enquanto os participantes europeus do projeto fornecem as tecnologias necessárias para o funcionamento de todo o sistema. Radares, meios de orientação, postos de comando e eletrônica, tudo isso deve ser integrado em um único complexo. Na verdade, a Ucrânia e seus parceiros estão montando o sistema seguindo o princípio de um kit de montar, onde componentes individuais podem ser produzidos em diferentes países. E agora, o mais importante, a escala. Segundo estimativas dos desenvolvedores, o FP-7X pode potencialmente custar aproximadamente 5 vezes menos que o Patriot PAC-3. Para uma guerra onde a quantidade de interceptadores é fundamental, a diferença é colossal. Teoricamente, isso permite criar um estoque significativamente maior de mísseis e cobrir mais direções, sem gastar munição americana onde uma alternativa mais barata pode ser aplicada. O projeto, aliás, já está ultrapassando as fronteiras da Ucrânia. Mais de 10 países europeus e 13 parceiros industriais juntaram-se ao projeto Freya. Ou seja, a aposta é na produção distribuída, onde elementos críticos não são criados em um único local, mas sim em vários países ao mesmo tempo. Para a Rússia, isso significa uma tarefa significativamente mais difícil. Um único ataque não será capaz de parar toda a cadeia de produção. No entanto, ainda há tempo até a operação de combate plena. O FP-7X já realizou o primeiro voo de teste controlado, mas ainda falta a verificação de todo o sistema e os testes contra um alvo balístico. A Firepoint aponta para meados de 2027 como uma data importante para essa etapa. Enquanto isso, a retaguarda russa pode se tornar um campo de caça ainda maior. A Ucrânia recebeu um novo drone de longo alcance Dovbush T-40.
o Ministério ucraniano já o autorizou para uso nas Forças Armadas. E aqui, o principal problema para a Rússia não é nem o fato em si do surgimento de um novo drone, mas sim o seu alcance. O aparelho é capaz de permanecer no ar por mais de um dia, e isso já é uma geografia de guerra completamente diferente. Segundo dados do Ministério da Defesa, esse recurso é suficiente para chegar aos Urais e à Sibéria Ocidental. Ou seja, a própria distância que durante anos pareceu uma espécie de armadura natural para a retaguarda russa, gradualmente deixa de garantir segurança. Além disso, o Dovbush T-40 não é apenas um aparelho de longo alcance. Durante os testes, os desenvolvedores notaram a baixa visibilidade de radar, um motor eficiente com injeção eletrônica e resistência à interferência dos meios de guerra eletrônica russos. E, portanto, a tarefa para a defesa aérea e a guerra eletrônica russas torna-se ainda mais complexa. Não basta apenas ver o drone, é preciso também conseguir pará-lo. E o mais interessante é que o Dovbush pode atuar em diferentes funções. Ele pode ser usado para reconhecimento em território inimigo profundo, correção de tiro, ataques de alta precisão através do lançamento de munição ou diretamente como um drone de ataque. Ou seja, uma única plataforma pode realizar várias tarefas de uma vez, dependendo do que for necessário em uma operação específica. As surpresas não param por aí. Isso com certeza eles não esperavam no Kremlin. Segundo o The Sunday Times, a Ucrânia pode ter usado drones britânicos nos últimos meses para ataques de longo alcance em território russo. E não se trata de um episódio isolado. Fontes britânicas associam esses drones a ataques contra refinarias de petróleo russas. Entre as armas que podem ter sido utilizadas está o drone a jato Nian da empresa britânica Cullen Lens. Segundo informações da publicação, tais aparelhos podem ter sido utilizados durante ataques a instalações na região de Moscou, Yaroslavl e Volgogrado. As fontes também mencionam outro drone britânico entre os participantes dos ataques, mas seu modelo não foi revelado. E o próprio Nian parece bastante incomum para um drone convencional. Trata-se de uma plataforma a jato com uma envergadura de quase 3 metros e um peso máximo de decolagem superior a 75 kg. Ela é lançada ao ar por meio de uma catapulta pneumática e um motor a turbina a gás permite atingir uma velocidade de cruzeiro de cerca de 220 km por hora. Mas o mais interessante é o alcance e a flexibilidade desta plataforma. O raio de voo declarado excede 250 km e o design permite adaptar o drone para uma tarefa específica e instalar diferentes equipamentos. Ou seja, não é apenas um aparelho que voa em uma direção para um ponto predeterminado, mas uma plataforma que pode ser configurada para diferentes cenários. Parece que está cada vez mais difícil para a Rússia fingir que tudo está sob controle. O que Moscou considerou por anos como sua vantagem está gradualmente se transformando em uma zona de risco. E o pior para o Kremlin é que esse processo já não pode ser interrompido. Parece que a retaguarda russa está entrando em uma nova realidade, onde estar longe não significa mais estar seguro, e a guerra bate cada vez mais confiantemente à porta daqueles que até ontem pensavam que ela nunca os atingiria. Encerramos aqui a nossa edição. Continuamos acompanhando agora mesmo os eventos mais atuais para contá-los a vocês em primeira mão. Não se esqueçam de se inscrever. Até logo!